Então, mais uma vez, nosso boa noite a todos. Hoje nós vamos refletir sobre um tema que é bastante conhecido, porque esse tema ele consta nos evangelhos canônicos, os evangelhos que estão lá no Novo Testamento, né, na Bíblia, e certamente todas as religiões cristãs falam a respeito desse tema. O tema é: vós sois luzes. É uma sentença que Jesus proferiu e está lá nos evangelhos: vós sois luzes. É um tema muito interessante, muito importante inclusive, porque é um tema que nos coloca, assim, vamos dizer, de uma para cima. É um tema bastante positivo para nos encorajar, para mostrar a todos nós que nós somos uma potência e que nós temos origem na luz. Quem está afeito aos estudos bíblicos, quem conhece estudos bíblicos, quem frequenta as religiões, sabe que no primeiro livro do Velho Testamento, o livro de Gênesis, lá diz que Deus, ao criar o universo, disse aquela famosa frase, né? Fiat lux, faça-se a luz, e a luz foi feita. É uma simbologia, né? Uma simbologia. É uma simbologia aqui, uma metáfora, que representa também aquilo que a ciência propõe. Né? A ciência propõe que o universo começou lá no Big Bang, né? O famoso Big Bang, que é a energia primitiva que houve aquela expansão e criou-se o universo. Né? Isso, e voltando então na continuidade, aquilo que a gente estava dizendo, Jesus cita essa frase: vós sois luzes. E também estudando o filósofo Huberto Roden, também, ele também nos diz que tudo que existe no universo é lucigênito. Essa palavra que ele usa, uma palavra até desconhecida, né? Lucigênito, quer dizer, tem a gênese na luz. Tudo que existe tem a sua gênese e o seu princípio na luz. Não é? Se a gente procurar aprender um pouquinho de física quântica, né? A física de partículas, a gente, lógico que nós somos leigos no assunto, mas a gente procura ler um pouquinho para ter uma noção, assim. A física quântica também diz, né, que se nós formos buscar o micro de tudo que existe, se nós quebrarmos um objeto em pedaços, vamos supor, quebrar uma pedra, quebrar um jarro de vidro, se nós quebrarmos, vai dar milhares de pedaços daquele mesmo objeto, não é? E se nós formos quebrando a matéria, cada vez em pedacinhos menores, até o mínimo possível, nós vamos chegar aos átomos, não é verdade? Nós vamos chegar aos átomos. Já se dizia antigamente que tudo é feito de átomos, todas as matérias que existem, nós próprios, né? O nosso corpo físico é feito de átomos. E depois a própria física a ciência foi descobrindo que mesmo o átomo, ele também tem as suas subpartículas, né? Subpartículas atômicas, né? Então, hoje a física vai buscando isso aí cada vez mais profundamente, e que diz hoje a física que a menor partícula observável pela ciência é o fóton. O fóton é a menor partícula da matéria. O fóton quer dizer luz. O fóton, ele representa, o quantum de energia, por isso que se fala física quântica, né? Um quantum de energia é um fóton, é a partícula mínima que existe, é uma luz. Então tudo que existe no universo é feito de luz, porque é tudo feito de fótons, de subpartículas, de átomos, e que constituem as moléculas, que constituem nosso corpo físico, que constitui o universo todo, né? Nosso planeta, as galáxias, tudo que existe tem origem na luz. Então, é uma grande verdade essa citação de Jesus: vós sois luzes. Como é que nós vamos trazer essa questão para dentro de nós?
recorrendo mais uma vez aos ensinamentos evangélicos, lá Jesus trata muito dessa questão do reino de Deus, né? O reino de Deus. Muito embora esteja dito lá, escrito lá nos evangelhos, e Jesus afirmou isso categoricamente, que o reino de Deus está dentro de vós, né? Ele foi claro e objetivo ao dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Muito embora isso está claramente escrito lá, asseverado, muitos seres humanos ainda quando falam em reino de Deus, imagina que reino de Deus é algo para o futuro, é uma coisa externa a nós, é algo que a gente tem que ir para lá, depois que morrer, a gente tem que ir para esse reino de Deus, algo que a gente não tem uma noção correta. A gente muitas vezes ao orar, a gente sempre olha para cima e acha que o reino de Deus está lá em cima, que Deus está lá em cima, que Deus é uma figura, né, que está lá no cosmos, em algum lugar, no tempo e no espaço, fora de nós. Um local inatingível à nossa miserabilidade humana. E a gente imagina assim porque muitas vezes o discurso religioso, ele é um discurso retrógrado. Porque o discurso religioso muitas vezes nos fala, né, de pecado, que nós somos seres pecadores. Desde o nosso nascimento nós somos pecadores. E que Deus, nos rituais religiosos, o ser humano implora pela misericórdia de Deus, que Deus tenha compaixão de nós, da nossa miserabilidade humana, não é? E que nós temos que ser subservientes a esse Deus, temos que ser obedientes, temos que obedecer. Então o discurso religioso é um discurso que nos coloca para baixo, nos coloca de joelhos, subservientes, contrariando aquilo que Jesus dizia: vós sois luzes, o reino de Deus está dentro de vós, e ao mesmo tempo há essa incongruência, vamos dizer assim. A religião nos coloca de joelhos como pecadores. Veja que a gente não entende mais dessa forma, né? Estudando profundamente, a gente vê que não é assim, nós não somos pecadores. Pecado é uma palavra que nós abolimos do nosso vocabulário. A gente não considera essa palavra mais. Porque a palavra pecado quer dizer errar o alvo, não é? Literalmente quer dizer errar o alvo. E nós erramos o alvo naturalmente, porque, segundo o ensinamento espírita, nós, como espíritos imortais e eternos, nós fazemos uma caminhada, uma jornada evolutiva, partindo de uma simplicidade, de uma ignorância das coisas, mas com essa luz em potencial dentro de nós. Isso que Jesus queria dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Ele dizia que existe a potencialidade divina. Quando ele dizia que o reino de Deus é semelhante a uma semente que está dentro de você, semelhante a um grão de mostarda, semelhante a uma pérola escondida, são tudo metáforas, simbolismos, para dizer para nós que esse reino de Deus, ele existe em potencialidade dentro de nós para ser desenvolvida, para vir a ser. Mas existe a potencialidade. Essa potencialidade, não é? Essa luz, esse reino divino que está dentro de nós, tem também um outro sinônimo, que é a palavra Cristo. Não é? Muita gente confunde essa palavra Cristo, atribuindo essa palavra somente e exclusivamente a um homem chamado Jesus de Nazaré. As religiões atribuem essa palavra Cristo àquele homem, Jesus de Nazaré, exclusivamente. Mas nós não entendemos assim. Nós entendemos que Cristo é esta condição que toda a humanidade tem, né? Toda a humanidade tem plantada dentro de si, inerente na sua intimidade, essa potencialidade para vir a ser. É a presença divina em nós. Aí a gente passa a entender que Deus não está apartado de nós, alhures, no cosmos, no tempo e no espaço. A gente passa a entender que aquilo que nós chamamos de Deus é uma presença interna em nós. E que depende do nosso esforço, da nossa vontade,
da nossa aplicação, da nossa perseverança, do nosso esforço pessoal, o mérito próprio de cada um, para caminhar, para evoluir, para conquistar valores imperecíveis da alma, valores eternos. Aquilo que Jesus dizia, né? Porfiai por adquirir tesouros no céu. Não é? Porque ele diz que quem amontoa tesouros na terra, os ladrões roubam, as traças corroem, mas se você ajuntar tesouros no céu, são valores imperecíveis da alma. Veja que lá nos evangelhos, tudo é escrito em forma de parábolas, de simbologias, não é? Para mostrar para nós que essa potencialidade está em nós. O Espiritismo nos ensina que depende de cada um de nós a construção do nosso mundo melhor, da nossa felicidade, ainda que relativa, ainda que gradativa e relativa, a nossa felicidade. Porque às vezes a gente coloca a nossa felicidade lá na frente, num ponto de chegada, num ponto final. A gente imagina assim, quando eu chegar lá, eu serei feliz. Não é bem assim, porque quando a gente chegar lá, a gente vai ver que os horizontes se desdobram mais além. As possibilidades são infinitas, a gente nunca vai chegar lá no ponto final. A gente vai caminhar eternamente buscando conhecimentos e desenvolvendo os valores do espírito imortal. Espírito é uma palavra vamos dizer, relacionada às religiões. As religiões dão o nome de espírito ou alma, né? Mas a gente pode entender isso como consciência de si próprio. Eu sou. Quando eu digo eu sou, eu não sou o corpo. Eu sou a consciência de mim mesmo. Porque o corpo, que também é feito de matéria, de moléculas, ele foi composto e será decomposto. Quando nós, consciências, abandonarmos este corpo, no fenômeno que a gente chama de morte, o eu, consciência, permanecerá com os valores conquistados, ampliando cada vez mais e pronto para novas experiências futuras, em novos corpos, em que o espírito adquire, que o espírito aglutina a matéria em torno de si e constrói os corpos, através dos quais esses nossos corpos não são os primeiros e únicos, não é? São simplesmente mais um corpo que nós estamos usando nessa trajetória milenar do espírito. Milênios e milênios nós temos, quiçá milhões de anos de desenvolvimento da consciência humana. Então essa lição que diz, vós sois luzes, é a lição mais otimista que a gente pode entender. Ela nos mostra que a felicidade depende de nós. E o Espiritismo, ele cobra muito isso de nós. Não é? O Espiritismo não é simplesmente uma religião onde você chega aqui e passivamente, tacitamente, você aceita e diz amém para aquilo que está sendo falado aqui na frente. Não é assim. Não é? O Espiritismo propõe a cada um de nós o livre pensar, o raciocínio próprio, o passar as coisas pelo crivo da razão, da nossa razão, para sopesar na balança do raciocínio lógico o que pode ser correto e o que não pode. Em termos religiosos, nós não podemos contestar nada. As religiões têm as suas verdades prontas, definidas, inquestionáveis. São chamadas dogmas. Você não pode contestar nada. Aquilo é pregado do alto para baixo e você diz amém e aceita tacitamente, sem contestar, sem questionar. Mas, em termos de espiritismo, nós temos que aprender a construir raciocínios lógicos, a termos espírito crítico das coisas, a passarmos as coisas pela crítica construtiva, analisarmos aquilo que satisfaz a razão ou aquilo que contraria a razão. Nós temos que fazer essas escolhas, nós temos que analisar, e para isso nós temos que buscar conhecimentos. Já o Espírito de Verdade já dizia isso na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, não é? O Espírito de Verdade já dizia lá, a espíritas,
Amai-vos uns aos outros, eis o primeiro mandamento. Mas instruí-vos, eis o segundo mandamento. A instrução é fundamental, fundamental. Quando a gente diz instrução aqui, a gente sempre repete isso nas nossas exposições, não quer dizer simplesmente você ler os livros espíritas, que nós devemos sim, claro, nós temos as bases, os fundamentos do espiritismo que temos que conhecer sim, não é? Mas nós temos que estar abertos para o conhecimento amplo, o conhecimento generalizado. Principalmente nós temos que acompanhar o que a ciência está dizendo para nós hoje. Allan Kardec já dizia isso, o espiritismo ele tem que acompanhar a evolução da ciência, o conhecimento universal, sob pena dele morrer no ninho, vamos dizer assim. Não é? Se o espiritismo não acompanhar aquilo que a ciência está mostrando, nós vamos ficar em dogmas, vamos ficar parados lá no século XIX. Nós temos que estudar, buscar conhecimentos, porque assim nós vamos ampliando os nossos horizontes maiores. A gente vai entendendo mais os valores da vida, os objetivos maiores da vida. Tem uma frase de André Luiz, você coloca, porque nós estamos falando aqui, e até esquecemos de dizer no início, nós estamos falando aqui de uma das lições, né, deste livro, A Solução Sim, do professor Boberg. E essa lição aqui é a lição do capítulo 7, Vós sois luzes. E a gente está trabalhando aqui em cima dessa lição. E ele colocou em epígrafe uma frase de André Luiz. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Então, se você está na escuridão, não reclame, né? Aprenda a fazer lume, quer dizer, aprenda a acender um fósforo, a construir, a brilhar a luz. Por isso que quando Jesus dizia, vós sois luzes, ele complementa, ele diz assim, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. E se a gente for recorrer aos evangelhos, tá? Os evangelhos canônicos, aqueles tradicionais que estão lá no Novo Testamento, lá está cheio desses ensinamentos alegóricos, não é? Simbólicos, mas para a gente tirar lições dali. Por exemplo, parábolas é para a gente tirar lições. Mitos, os mitos servem para a gente tirar lições. O mito nem sempre, e não é um acontecimento real, literal. Não é? Mas a gente fala, isso é mito. Eu não acredito nisso, isso é mito. Não é bem assim. O mito serve sim para a gente tirar uma lição, um aprendizado daquilo ali. Não é? Então, por exemplo, tem, sobre essa questão de luz, lá nos evangelhos tem a parábola, chamada parábola das 10 virgens, né? Que 5 virgens eram nécias, desocupadas, não fizeram nada, e não adquiriram azeite para suas candeias, né? Antigamente as candeias acendiam o fogo com azeite, e outras 5 virgens, elas adquiriram conhecimento, adquiriram óleo para suas candeias. São simbologias, dizendo que pessoas da humanidade, muitos de nós estamos aqui na Terra reencarnados, né? Porque sequer muita gente não tem nem consciência de que está reencarnado. Grande parte da humanidade ainda acha que a vida é essa aqui mesmo, você nasceu ontem e vai morrer amanhã, né? Você tem o teu início lá na certidão de nascimento, e a tua vida acaba na certidão de óbito. Tem muita gente materialista que não tem ideia de espiritualidade, acha que a vida é essa. Então a gente vai viver a nossa vida material mesmo, as necessidades materiais do dia a dia. Mas a gente tem que ter essa noção de continuidade da vida, de espiritualidade da vida. Então aqueles que se aplicam e que buscam conhecimento, estão adquirindo esse óleo para suas lamparinas, quer dizer, estão construindo luzes, estão fazendo brilhar a sua luz. E muitas outras pessoas ainda estão dormindo em consciência, porque o seu grau evolutivo, o seu grau de maturidade espiritual ainda é pequeno, eles não têm noção ainda de espiritualidade. Então vivem uma vida totalmente presa às necessidades mais básicas da materialidade e não cogitam sequer da vida espiritual, da continuidade da vida, nem passa pelas suas cabeças.
Então não buscam esses conhecimentos de espiritualidade, porque ainda são espíritos incipientes ainda, que estão numa situação de não entendimento ainda, de pequeno entendimento a respeito da vida, não tem uma visão maior da vida. E outra parábola que o professor cita aqui neste livro é a parábola dos talentos, né? Bastante conhecida essa parábola também, a gente sempre falou aqui. Parábola dos talentos, né? Quem conhece? Alguém aqui conhece a parábola dos talentos nos evangelhos, né? Lá diz que o Senhor, no caso Deus, tendo que se ausentar, ele deu para um servo 5 talentos, para outro servo ele deu 2 talentos, para um outro servo ele deu 1 talento só. A parábola fala assim, 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Bom, começa por aí porque o discurso religioso diz que Deus é pai para todo mundo, que Deus não faz diferença para ninguém, que Deus é pai de todos. Mas aí Deus já está fazendo diferença, né? Se for entender dessa forma, literal. Deus, por que Deus deu 5 para ele, 2 para você e 1 para o outro? Por quê? Aí, se você não tiver a ideia, o entendimento da reencarnação, da continuidade da vida, de que cada um é responsável pela sua construção, fica difícil entender essa parábola. Mas através do ensinamento maior do Espiritismo, que é a reencarnação, a gente vai entender que cada um de nós aqui, o talento que tem é que conquistou. Não é porque Deus deu. Deus aqui é uma potência interna. Você trabalhou essa potencialidade e conquistou 5 talentos. E vem para a nova reencarnação, você multiplica aqueles talentos, você dá continuidade e multiplica e vai para 10, como está na parábola. O outro que tinha só 2 talentos, multiplicou para 4. O outro que não tinha nenhum, pela sua incipiência, né? O outro que tinha 1 talento só, ele não multiplicou nada. Diz lá na parábola que ele enterrou o seu talento, enterrou. Quer dizer, enterrou é também uma simbologia, quer dizer, ele passou uma reencarnação sem aproveitar a oportunidade, sem multiplicar, sem trabalhar, sem crescer. Passa uma reencarnação como o aluno que não estuda, né? O aluno se matricula no colégio, na escola, e ele não estuda, não se aplica, mata a aula, leva a coisa tudo de qualquer forma, né? E o pior é que quer se formar, né? Quer tirar um diploma, né? Mas não quer estudar, não quer se aprofundar nos estudos. É a mesma coisa, nós somos alunos, né? O planeta Terra é um educandário, nós estamos aqui internados no corpo físico, provisoriamente, para fazermos mais um ano letivo aqui, para aprendermos, não é verdade? Então, muitas vezes nós saímos daqui pela desencarnação, né? Quando a gente, entre aspas, morremos, a gente sai daqui como alunos relapsos, alunos matador de aula, que não aprendeu nada e ficou na mesma, ficou estacionado. E aí a gente não aproveita. O que a gente faz? A gente está deixando de brilhar a nossa luz. A gente está deixando de crescer, de aproveitar a potencialidade que nós temos. Mas as próprias circunstâncias da vida, o sofrimento advindo da má experiência nossa, que não é castigo, veja bem, não é castigo, mas quando nós botamos a perder uma reencarnação, a gente sofre as consequências, né? Quando a gente age erradamente na vida, que também faz parte do livre-arbítrio, a gente errar na vida, faz parte do livre-arbítrio, é natural a gente errar. Por isso que a gente disse no começo que não existe pecado. Essa palavra pecado não tem, né? A gente tem a possibilidade real de errar, e já se diz o ditado popular que errar é humano. Lógico, claro que é humano. Nós estamos fazendo uma trajetória evolutiva, nós somos aprendizes, constantemente seremos aprendizes, sempre, não é? Então é natural que a gente erre. E quando a gente erra, a gente colhe um resultado que não é favorável. Só que esse resultado que não é favorável, às vezes nos traz sofrimento. Pode até trazer sofrimento físico e sofrimento moral da consciência. A gente vai aprender com isso. E a gente aprende sempre
com erros e acertos, acertos e erros. Mas a reencarnação nos dá a possibilidade de nós renascermos todos os dias da nossa vida. Quando Jesus dizia é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, né? Numa passagem evangélica com Nicodemos, quando Jesus disse para ele, é necessário que você nasça e renasça para ver o reino de Deus. Está claro lá que você tem que renascer tantas e tantas vezes quantas forem necessárias, para que o espírito vá burilando, vá crescendo, adquirindo conhecimentos e experiências. Isso é muito natural. Então, a gente fica tão feliz de saber que nós temos o infinito, a eternidade pela frente, para crescermos. Nós temos que confiar nisso, porque se não houvesse essa continuidade da vida, não haveria razão de ser a nossa vida. Não é? A gente está aqui, a gente tem uma família, a gente constitui uma família, a gente estuda, vai para uma faculdade, se forma, a gente batalha na nossa vida, não é? A gente tem uma profissão para ganhar o pão de cada dia, com o suor do nosso próprio rosto. A gente luta para tudo isso, para formar o nosso grupo de amor na família, não é? Se vai acabar no túmulo e depois, não tem mais nada depois? Não teria objetivo a vida, né? É muito comum, a gente cita aqui, é muito comum quando desencarna as pessoas, né? Desencarna as pessoas conhecidas aqui na nossa cidade e em qualquer lugar do mundo. As pessoas publicam lá no Facebook, faleceu fulano de tal. Aí a gente vai lá nos comentários, tem aquela lista enorme. Meus sentimentos. Que Deus lhe dê um bom lugar, descanse em paz nos braços do Senhor. Pode até ser uma simbologia também, mas as pessoas imaginam que você morreu, você vai lá e Deus vai dar um cantinho para você, lá vai arrumar um cantinho para você, dê um bom lugar para você ficar. Quer dizer, você morrer e não ter mais nada que fazer, e ficar num cantinho lá descansando pela eternidade, descanse em paz. Ora, espírito não vai descansar não. A gente não descansa não, a gente vai dar continuidade na vida, seja atribuladamente, de uma maneira sofrível, ou de uma maneira feliz, de qualquer forma o espírito vai continuar. Esse negócio de ficar num cantinho lá, descansa em paz, não existe isso não, isso aí é folclore, isso aí é crença religiosa, que botaram na nossa cabeça, né? O espírito vai estar sempre ativo, ele vai buscar, desencarnou, qual é o bom lugar que você vai estar? Né? Cada um vai procurar a sua turma. Isso aí também é uma simbologia, procurar sua turma, né? Porque nós vivemos na base de frequências, de vibrações energéticas. Todos nós emitimos frequências, como rádio, televisão, celular. As nossas mentes vibram no espaço cósmico universal. O universo está ciente das nossas atitudes, das nossas vibrações. E nós estaremos em sintonia com as vibrações afins conosco. Então, se a gente vive um mundo de vibrações grosseiras aqui no chão da Terra, certamente a gente tem sintonias de vibrações grosseiras também, de outros seres que compactuam conosco na mesma frequência vibratória. Mas se nós trabalharmos continuamente para elevarmos os nossos padrões mentais, as nossas vibrações de sentimento principalmente, nós certamente entraremos em sintonia com frequências mais elevadas, com consciências mais elevadas. Segundo os estudos que estamos fazendo, é muito comum a gente achar que o cérebro tem neurônios, né? É só o cérebro que tem neurônios? A gente está aprendendo agora que não é bem assim, né? O coração também. E existe o ditado popular aí que o coração é a sede do sentimento, é o amor, né? Tanto é que todo mundo que vai falar em amor faz um coraçãozinho assim, coloca lá no Facebook um coração, que é a sede do sentimento. E o nosso cérebro é a sede da razão.
Então trabalham em conjunto. O coração, o sentimento, é que dá ordens para o cérebro, né? E o cérebro, ele fabrica os hormônios necessários para o nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Vai depender do nosso estado de humor, o nosso estado equilibrado, harmonioso diante da vida, ou o nosso estado precário diante da vida, né? Nosso estado de nervosismo, né? De estresse contínuo, de briga, de desarmonia. Quando a gente está nesse estado, logicamente, o nosso cérebro vai mandar para a nossa corrente sanguínea, né, a adrenalina, o cortisol, essas coisas aí que deixa a gente violento, né? Mas se a gente tiver com o sentimento pacificado, harmonioso, com sentimentos de amor pelo semelhante, de harmonia, certamente o cérebro vai sentir isso e vai mandar para a nossa corrente sanguínea, para o nosso corpo, as endorfinas, né? As substâncias calmantes, que nos traz paz, felicidade e saúde. A nossa saúde, ou a falta dela, depende do nosso estado de humor, do nosso estado psicoemocional. A grande maioria das doenças tem origem no nosso mundo psicoemocional. A nossa psique desarmonizada diante da vida, os desequilíbrios. Então, quantas vezes a gente vive nesse mundão estressado, com raiva, correndo, a gente não cuida da nossa paz interior. E a gente acaba sofrendo, o corpo acaba sofrendo as consequências de uma mente desarmoniosa. Então, inclusive tem uma palavra aqui que se chama vitimismo. Nós, os seres humanos, somos muito chegados a essa palavra, né? Vitimismo. O que quer dizer isso? Vitimismo é quando nós não admitimos para conosco mesmo que ainda a gente não se autoeducou, né? A gente não conquistou valores ainda, a gente não admite isso e a gente joga os problemas para as circunstâncias externas a nós. Eu estou sofrendo porque é culpa do fulano, do ciclano, ou da situação mundial, da pandemia, não sei o quê. Você é vítima de uma situação, você não é o responsável. Então você transfere, né, a responsabilidade pela tua desdita para algo exterior, você joga para fora. Isso se chama vitimismo. Vitimismo. Agora, é próprio dos espíritos amadurecidos assumir as consequências. Assumir. E isso o Espiritismo deixa claro para nós. Você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser da tua vida, que a lei universal não te impede disso aí. Já dizia Paulo o apóstolo, né? Nem tudo me convém. Verdade. Não é? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso tomar a iniciativa que eu quiser na vida. Só que eu sou responsável. Eu assumo a responsabilidade pelos meus atos. Não vai ter um julgamento que vem de fora. Não é? Um pretenso Deus que está lá fora te observando aqui embaixo que vai te castigar. Fica te observando para te julgar. As religiões dizem que vai ter um julgamento aí no final dos tempos, né? Tem gente aí que está esperando aí há milênios, né? Esse dia do juízo, porque para as religiões não tem reencarnação, só tem uma vida só. Nasceu, morreu, acabou, fica lá esperando. Então, quem morreu lá no tempo das pirâmides do Egito, há 4.000 anos atrás, está esperando até hoje o tal do julgamento. Quem morreu ontem também está esperando o julgamento, não se sabe quando. Né? Isso é uma falácia, né? Não satisfaz o raciocínio da gente. Né? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós colhemos os resultados pelas nossas atitudes, sejam certas ou erradas. Se vai nos fazer feliz, muito bem. Se vai fazer infeliz, a gente vai aprender com o sofrimento. Então o sofrimento não é imposto por Deus, não é um castigo divino. O sofrimento é uma colheita de resultados das nossas atitudes na vida. Não é? Isso é muito claro, o Espiritismo deixa muito claro isso aí. Tá? Coloca em nossas mãos a responsabilidade pelos nossos atos. Então nós temos que melhorar. Se nós queremos felicidade, ainda que relativa, repetimos, ainda que relativa, se nós queremos ser relativamente felizes, assumamos as responsabilidades, né?
Busquemos o melhor, busquemos as luzes para brilhar a nossa luz que nós já temos. O Cristo interior, todos nós somos Cristos, não é só Jesus. Todos nós somos Cristos. Cristos é a palavra que indica, uma palavra grega, do Christos, que indica a presença divina em nossas consciências. É o reino de Deus que está em forma de semente em torno e dentro de nós. E que nós temos a obrigação, vamos dizer assim, não é? De construir, de trabalhar, de atualizar essa potência. Atualizar, trazer de dentro de nós para fora, para as nossas realizações em todos os sentidos, não é? Então, fica aqui essa mensagem para todos nós, para a gente refletir, para conosco mesmo. É uma reflexão para cada um de nós refletirmos para conosco mesmo. É uma reflexão íntima, para dentro de nós mesmos. Né? Que a paz permaneça com todos nós. Muito obrigado.